Glória a Deus. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus. Ezequiel, capítulo 47. Te adorar e fazer teu nome e te dar louvor. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Você entende o que você cantou agora? Você entende a seriedade que você acabou de cantar? Eu vou cantar de novo. Só pra te adorar e fazer teu nome e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Está vivendo uma semana diferente aí? Levanta essa mão. Quem está vivendo uma semana diferente? Eu estou. Essa semana nós começamos na segunda-feira com o culto dos homens. Na terça-feira com o culto em Glória do Goitá. Na quarta com o culto na escola. E hoje de 6h30 fui informado que quem pregaria seria eu. Eu fui informado por mim mesmo que não mandei a escala para o pastor Ricardo. E faz muito tempo que eu não esqueço de algo assim, mandar uma escala. É muito tempo. 2 sinais. Primeiro, que eu estou ficando velho. Segundo, que é o que eu mais creio, é que havia algo para que essa tubulação frágil aqui pudesse dizer. Até porque na Bíblia que você está olhando agora, coloca Ezequiel 47 aqui no telão, ou na sua Bíblia impressa, ou no seu aplicativo. A palavra coincidência não existe. Você não vai encontrar coincidência em nenhum original bíblico. Em todos eles existe a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela não é por acaso. Ela é perfeita, boa e agradável. E algo que é perfeito não acontece ao acaso. Acontece debaixo de direção. Quem serviu no Zoe aqui? Levanta a mão. Pronto. Hoje o tema é o que a gente compartilhou ali
com quem serviu no Zoe. Ezequiel 47 diz assim, verso 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho? Viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. Tendo eu voltado, eis à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, e um e do outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficam saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxame viverá por onde quer que eu passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis a do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um lado e do outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, e não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Pai das luzes, esta é a tua palavra. Eu tenho convicção, Espírito Santo, que tu não precisas de mim para falar com o teu povo. Eu tenho convicção, Espírito Santo, que o que viemos entregar aqui foi louvor e adoração ao teu santo nome. O homenageado és tu, Senhor. Reconhecemos que todas as vezes que entramos nesse lugar, em nosso coração apresentamos necessidades, medos, angústias, apresentamos frustrações, mas que do coração de cada um dos teus filhos aqui hoje tenha fluído o perfeito louvor, tenha fluído a perfeita adoração. Que nada, Espírito Santo, possa ter nos impedido de te adorar, de te bendizer, de te engrandecer. Por isso, por saber que entregamos a ti louvor, eu te peço, não porque merecemos, nem tampouco porque haja algo em nós que mereça receber uma porção extra. Eu te peço, fala conosco, dá-nos uma direção clara de como tu queres que façamos e para onde tu queres que possamos ir. É o que eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Senta e não fecha a tua Bíblia, deixa ela aberta. Porque o desafio, ele foi lançado sobre mim às 18h30, e eu quero compartilhar esse desafio com você. Nós acabamos de ler o capítulo 47 do livro escrito por um homem, que relata a história de um homem que foi levantado
como profeta numa das maiores crises que o povo de Israel já passou. Uma crise de identidade. O povo que Deus levantou Ezequiel para pregar era um povo que já tinha saído do Egito. Era um povo que sabia que Deus, Yahvé, o grande eu sou, não era um Deus falso, não era uma escultura, não era um sentimento, era um Deus vivo. E mesmo assim, esse povo por muitas vezes desobedeceu a Deus e fez escolhas que fez com que o que Deus queria que acontecesse fosse atrasado. E antes que você diga que o que eu estou falando é um absurdo, o que Deus fala a nosso respeito acontece, sim ou não? O que Deus fala a nosso respeito acontece, sim ou não? Mas o que determina o tempo é a nossa obediência. A distância que o povo de Israel deveria andar para chegar em Canaã era menor que 40 dias. Contudo, uma distância que seria percorrida em 40 dias, foram necessários 40 anos para chegar. Por quê? Porque o povo que saiu do Egito não estava pronto para entrar numa terra cujo nome era prometida. Porque promessa se vive debaixo de obediência. Não, nem todo projeto humano foi decretado por Deus. Então talvez você faça o que você quiser, e tem coisas que não vão acontecer. Ponto. Mas o que Deus fala acontece. E a gente precisa entender se o que não está acontecendo é porque eu não estou em obediência, ou porque eu decidi que foi Deus que falou e não foi Ele. Na minha vida eu tomei decisões que não foi Deus que mandou, e me frustrei, e perdi o foco, perdi tempo. Ainda bem que Deus é misericordioso. E eu, perdido no meio das minhas decisões, Ele veio e disse: fui eu que te mandei fazer? Fui eu que mandei você ir? Volte. E o que foi que eu fiz? Voltei. Por isso que eu estou aqui hoje. Quem compartilha desse testemunho? Quem já viveu coisas que não foi Deus e Deus mandou voltar, você voltou? Ezequiel foi levantado para pregar sobre um povo de coração duro. E o que foi que ele fez? Obedeceu. Existem algumas características que só quem já leu o livro de Ezequiel consegue perceber. Primeira delas, Ezequiel foi levantado como atalaia. E no meio pentecostal, e eu gosto do movimento, tem muitos louvores que falam do atalaia, né? Deixa eu te explicar o que é o atalaia. Os muros eram muito largos. Tinha muro. O muro de Jericó, por exemplo, passavam carros indo e voltando por sobre eles. Até porque o muro não era igual ao meu e o seu, que é para impedir que o vizinho passe. O muro era levantado para impedir que exércitos invadissem a terra. Então eram muros muito espaçosos, muito largos. O atalaia ficava no muro o tempo todo. Haviam escalas para que o atalaia fosse trocado. A responsabilidade do atalaia era: ei, lá vem o inimigo. Se o atalaia não avisasse que o inimigo viesse, o que fosse dado como prejuízo
seria cobrado da vida do atalaia. Se quebrasse uma porta, o atalaia tem que dar conta. Se morresse um soldado, o atalaia morria. Você entende a seriedade da palavra atalaia? Era alguém responsável pela vida dos outros. Graças a Deus, quando você contrata um vigia para algo, e eu oro por todos os vigias que estão trabalhando a essa hora da noite. Alguns trabalham armados, outros não. Mas eu e você sabemos que eles estão colocando a vida em risco. Quando o bandido vem, ele quer saquear, ele quer roubar. E o que tiver na frente impedindo que o roubo aconteça, ele vai passar por cima. Contudo, hoje, se um banco é assaltado, se um posto é roubado, se uma casa é invadida e havia um vigia, alguém vai dizer, a culpa é sua, mas o vigia não vai morrer por causa disso. Naquele tempo ele morria. Ezequiel é chamado de profeta atalaia. Ele tinha responsabilidade sobre os outros. Ezequiel era tão atalaia que a gente conhece pouco da vida dele. Mas tem algo que vai surpreender muitos aqui. Um dia, quem é marido aqui? Quem é marido? Quem é marido? Quem é casado? Homem. Um dia de manhã, Ezequiel capítulo 24. Deus aparece para Ezequiel e diz, tua mulher vai morrer. Que mensagem? Tua mulher vai morrer. E tem um motivo porque tua mulher vai morrer. Jerusalém vai ser perdida. E Jerusalém é a noiva. A tua mulher é minha, mas eu vou tirar ela dessa terra. Você vai sentir a dor que eu sinto. Eu tenho certeza que todos os homens que amam a sua esposa aqui orariam o seguinte: me leve e deixe ela. Eu estou orando isso aqui agora, diante do altar, diante de todos. Me leve e deixe ela. Sabe o que foi que Ezequiel fez? Ele era atalaia. Ele recebeu uma mensagem. Não é muito bom quando a gente vem no domingo ou na quinta-feira para cá e feliz e tudo dando certo. E a gente sobe aqui, e a gente canta, e a gente adora, e a gente entrega. Uou! Ezequiel recebeu a mensagem: a tua mulher vai morrer. Eu vou levar ela. Porque ela é minha e você também. Sabe o que Ezequiel fez? Foi para as ruas dizer: essa cidade vai ser perdida, porque vocês estão com o coração duro. Essa cidade vai ser destruída, porque vocês não entenderam que Deus está sentindo a dor de luto por vocês. Eu vou perder minha esposa. Esse vai ser o sinal. De tarde, Ezequiel capítulo 24, a esposa dele morre. A Bíblia não diz que no capítulo 24, do verso 3, a mulher dele estava doente. A Bíblia diz que no capítulo 24, do verso 3, Ezequiel recebe uma mensagem. De manhã ele prega, de tarde ela morre, de noite ele enterra ela. No outro dia pela manhã, ele está na cidade: a minha esposa morreu, essa cidade vai ser destruída, mas ainda tem salvação para vocês. Esse é o profeta Ezequiel. Um homem que foi chamado para ser atalaia. Ele disse: qual é a minha responsabilidade? Avisar. Eu vou avisar. Porque sim, a minha esposa morreu, mas eu não perdi ela para o mundo. Eu não perdi ela para o pecado.
Eu não perdi ela para meus sentimentos. Eu não perdi ela para o desânimo. O Senhor a tomou. E um dia eu vou encontrar com ela. Que nível é esse? Aí eu me sinto envergonhado. De todas as vezes que eu tive medo de me posicionar no que Deus me mandou falar. Quantas vezes Deus disse fala e eu? Quantas vezes Deus diz faz e eu? Quantas vezes Deus disse eu quero te usar e eu? Ezequiel, qual é o pior sentimento? É o sentimento da desobediência ou do luto? Ezequiel prova em capítulo 24 que a desobediência é pior do que o luto. Até ler Ezequiel 24, eu sempre disse que o pior sentimento dessa terra é o luto. Mas Ezequiel provou que o luto nessa terra não se compara à desobediência. 9 da noite de uma quinta-feira, culto de clamor. Olha o que o Senhor me mandou falar. Ezequiel era atalaia. Ezequiel foi um homem que perdeu a esposa. Ezequiel era um homem de atos proféticos. Do capítulo 3 ao capítulo 46, dezenas de atos proféticos foram feitos. Não, Ezequiel não era uma criança espiritual. Não, Ezequiel não saía fazendo o que dava na telha em nome de Deus. Não, mas Ezequiel era um homem que dizia: a minha fé é viva. A minha fé, ela é atuante. Porque é uma fé de sentimento, a filosofia já toma conta disso. Quem aqui já se emocionou com louvor, só tocado? Quem já se emocionou? Eu também. Nem sei que música era aquela. Que coisa linda. Tem um bocado de vídeo meu que tem só um fundo musical. A música é em inglês, eu nunca traduzi. Eu acho lindo aquele fundo. Eu vou traduzir para ver o que aquele cara está dizendo. Eu fico emocionado com aqueles toques ali, é bonito. Eu já me emocionei com a poesia também. No meu vestibular e no curso de teologia eu li muitas poesias. Por quê? Porque sim, porque a gente tem que estudar isso. Eu estudei Gregório de Matos. Eu estudei Padre Anchieta. Eu estudei santos da Igreja Católica. Eu estudei isso. E eu lembro de algumas coisas ainda. E quando eu li aquilo, eu disse: meu Deus, que coisa linda. Tem uma oração de São Francisco de Assis que virou um louvor. E que perto da minha casa, na usina São José, tinha uma igreja católica que ficava em lugar alto. E eles tinham aquelas cornetas que ficavam direcionadas para o povo. Que nota é essa aí? Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Quem já viu isso? Isso é uma oração de São Francisco. Eu li, lógico que eu li. Tem que estudar as coisas. Não é lindo isso? É ou não é? Alguém achou feio? Eu não acho. Você achou, tudo bem. É gosto. Eu não acho. Ezequiel, ele é um profeta que os atos proféticos dele não eram emocionais. Não era chegar aqui, pegar um copo d'água e jogar, não. A visão se abria.
Deus ministrava o povo, ministrava ele, e ele dizia: vocês têm um coração duro, é necessário que vocês vejam, eu vou mostrar. Sabe qual é o problema? 2026, talvez o ato profético que você precisa dar é perdoar. Como é extraordinário que a gente vem para o culto, Deus dá uma direção e a gente vive. Quem estava no culto do sal? Quem estava? Quem estava? Se você não estava, tudo bem, fica tranquilo. Eu não vou explicar o que é isso. Não, a gente não deu sal ungido, não tem esse negócio aqui não. Mas teve um mover do sal. Foi ou não foi? 6, 4. Eu estava no shopping, tomando sorvete gostoso. Chegou a irmã e diz: meu sal derreteu. Eu nunca vi aquela irmã. E olha que eu sou bom de visualizar as coisas. Se meu sal derreteu, eu não entendi. Ela estava no culto que o senhor deu sal. Eu fiz: a senhora entendeu que aquele sal? Ela disse: não, pastor, tudo bem, eu entendi. Entendi, viu? Mas o meu sal derreteu. Sabe o que eu entendi? Eu fiz: não. Porque a senhora botou no bolso, foi? Ela: não, eu botei, enrolei direitinho. Meu sal derreteu. Ah, eu fiz. Acontece. Eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que ela queria ouvir de mim. Eu acho que ela estava frustrada, porque ela esperou que eu desse outro ato profético. Meu sal, ela disse 4 vezes: meu sal derreteu. Ela: só acha o que eu disse? Eu disse: eu não sei, irmão. Eu não consigo lhe dizer nada além do que eu disse naquele culto. Ela disse: sabe por que derreteu? Eu disse: porque estava no bolso. Ela: não. Porque eu precisava ser o sal da história. O sal tinha que estar em mim. Pastor, foi estranho, eu botei o sal no bolso. Quando eu saí do culto, já estava derretido. Eu entendi na hora isso o quê? Que eu sou o sal. E eu não estava sendo sal. Olha, eu não sou da sua igreja não, mas na minha igreja eu estou sendo sal. O que eu não fazia, eu estou fazendo agora. Fazia tempo, que eu estava engasgado com a história, com um servo lá, um homem que fazia umas coisas. Eu estava assim: eu não vou, você não vai. Se você for, eu não vou. Depois eu disse: eu quero você no céu, e eu vou também. Não é vai você ou vai eu, não. Vai os dois. Até o sorvete perdeu o gosto. E olha que o sorvete da Bácio de latte, de pistache, perder gosto demora, viu? Eu ouvi tanta coisa que eu esqueci de perguntar o nome da irmã. Se estiver me assistindo, manda um recado para mim aqui, viu, irmã? Eu digo na hora. E se o ato profético que essa terra precise é você perdoar? E se o ato profético que essa terra precisa é você se posicionar? Deixar de dizer: porque é a minha dor, porque é a minha angústia, porque é o meu sofrimento, porque é a minha falta, porque é as minhas finanças, porque é a minha distância, porque ninguém gosta de mim. E começar a dizer: eu sou o sal da terra. Ezequiel perdeu a esposa. E antes de perder a esposa, ato profético. Depois de perder a esposa, ato profético. Por fim, e eu não estou esgotando a história de Ezequiel, só estou dizendo que eu vou parar aqui. Ezequiel, sendo atalaia, ele era vulnerável à visão. Do capítulo 1 ao capítulo 47, tem mais de 28 visões. Toda visão que ele tinha, havia uma direção. Toda a direção era para ele e para o povo. O que ele fazia? Ele era atalaia. Ele ia e avisava. Algumas visões tinham a ver com o futuro daquele povo, ou seja, o nosso passado. Você entende, né? Que o futuro daquele povo é o nosso passado, sim? Tinha outras que tinham a ver com a Cristeltema. No dia 13 hoje, 13 de junho, 11 de junho de 2026. A gente precisa entender isso hoje, para que amanhã, dia 12, a chave vire. A gente vai entender hoje, para que amanhã a chave vire. Eu vou falar 7 minutos sobre o capítulo 47. No capítulo 47,
Jonathan. Deus diz a Ezequiel: circula o templo. Quem circula o templo está dentro do templo ou fora do templo? Espera aí. Quem circula o templo está dentro do templo ou fora do templo? Fora. Sim ou não? Certo. Capítulo 47. Depois disso, o homem me fez voltar para a entrada do templo. Deus pode falar com você onde Ele quiser. Amém? Deus pode falar com você na sua casa. Deus pode falar com você no seu trabalho. Deus pode falar com você na sua cozinha. Deus pode falar com você no seu quarto. Deus pode falar com você na casa da sua mãe. Deus pode falar com você no shopping. Ele fala onde Ele quiser. Sim. Só que quem é atalaia está no lugar certo. Quem é atalaia não negocia a posição. Quem é atalaia está posicionado onde Deus mandou ele se posicionar. Sabe por que o texto começa dizendo que Ezequiel estava fora do templo? Porque o lugar comum dele estar era dentro do templo. O homem perdeu a esposa, o homem sofria com o povo de coração duro, mas o lugar dele era onde você está aí, ó. Aí eu, crente 2026, que não perco a minha vida quando algo dá errado. Hoje sim, amanhã não. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Hoje tem culto dos homens, vou não. Amanhã tem pulsação, eu vou. Oh, bebezinho. Eu não posso perder tempo. Eu não tenho tempo a perder. Porque eu entendi que o luto não se compara à desobediência. E foi difícil isso me rasgou. O maior medo da minha vida é perder minha esposa e meu filho. E eu preciso calibrar meu coração para que o maior medo da minha vida seja desobedecer quem me chamou para ser pai, ser marido, ser pastor. Eu preciso calibrar isso em mim. Está descalibrado. O Senhor leva Ezequiel para fora do templo. Ezequiel dá uma volta no templo. O que é que Ezequiel viu quando foi para o templo? A porta. Ele olhou para a porta e disse: eu entro aqui direto. Quando o culto começa, estou dentro. Quando o culto termina, estou fora. Quando Ezequiel dá uma volta em torno do templo, ele vê água. Ei. A Bíblia não diz que a água entrava no templo. A Bíblia diz que a água saía do templo. A nossa igreja está na Rua Zumbi, número 127. Antes de ser uma igreja, era um cemitério de móveis. A única coisa que saía daqui era móvel. Cadeira, mesa, geladeira velha, fogão, escultura, copo velho, pedaço de carro, tudo isso ainda achou aqui dentro. E ainda mais outras coisitas. Só saía daqui coisa ou muito inútil, ou talvez reaproveitável. Agora, daqui a pouquinho, sai água viva portada por Mirelle. Daqui a pouquinho, quando o culto terminar, sai água viva portada por Arnaldo. O que antes só saía resto, lixo, bagunça, agora sai você. E é interessante que quando a água sai de um lugar para um lugar arenoso, a tendência da água é o quê? Sumir, né? Só que essa água aqui não some.
ela vira correnteza. Acho que 2 pessoas entenderam. E acho que foi suficiente. Acho que eu não vou nem repetir. Eu vou. Peraí. A aguinha pouca derramada assim, ó. Nem se preocupe, daqui a pouco seca. Vai evaporar. Mas a água viva, ó, quando flui, ela gera correnteza. Ela continua. O culto termina 9 horas da noite do domingo. Não. Terminou aqui dentro, mas a água viva está sendo portada. Ela vai para casa, ela vai no outro dia para o trabalho, ela vai na terça-feira para outro lugar, ela chega em Glória do Goitá, ela vai para outro país. E é incrível que eu sou o portador da água. Eu não tenho problema nenhum. Eu preciso beber dela às vezes. Porque o inimigo, ele não só quer impedir o fluir, ele quer impedir quem carrega. Ele quer impedir o portador da água. Bora, Ezequiel, circula o templo. Sim, senhor. O que tu está vendo? Água saindo da porta. Como é que essa água está, Ezequiel? Ela vai se afastando assim, ó. E quanto mais distante, mais profundo. A Bíblia diz que Ezequiel viu o homem medir 1000 côvados. Quantos côvados? Cada côvado tem 45 centímetros. 45 centímetros é o tamanho de um bebê. Tem bebês que nascem com menos, tem bebês que nascem com mais. Mas oscila em torno de quanto? 45. Quem é mãe aqui? Quem dessas mães, os filhos nasceram com mais de 45? Eu não sou mãe, mas o meu nasceu. O meu nasceu com 49. Quem o filho nasceu com menos de 45? Nasceu uma menininha bem pequenininha. 40 e pouco, 30 e pouco. 30, 40. Nesses dias alguém me disse: olha, pastor, minha menina nasceu tão pequenininha. Eu disse: foi mesmo, nasceu com quanto? 29 centímetros. Meu Deus, é um pouco maior que minha mão. Minha mão tem 25, 24. Meu Jesus, e é uma moça, casou, teve filho tudo grande. Eu digo: olha, compensou no filho. O que economizou no dela, gastou no filho. O que foi que Ezequiel viu? Alguém medindo 1000 côvados. 1000 bebês. 1000 recém-nascidos. 1000 novos projetos. 1000 novas oportunidades. 1000 novos sonhos. Eu vou dizer para que você se anima, né? 1000 coisas que se frustraram, mas o Senhor faz nascer. 1000. Estava lá Ezequiel, perdeu a esposa, foi uma atalaia, um povo do coração duro. E o Senhor dizendo: deixa eu te mostrar que aí a tua caminhada ainda tem 1000 novos nascimentos. Ainda tem 1000 novos milagres. E não se preocupe, porque esses 1000 você não vai ver não, você vai percorrer. Porque o que é que o Senhor disse? Mediu e disse: vem. Lá vai Ezequiel. São 1000 novos nascimentos para você percorrer. Quando ele chega lá nos 1000, a água estava onde? Aqui. Se você for mais baixinho que eu, ainda era mais embaixo. Estava ele lá, olha, e ele disse: o que é que você está vendo aí, Ezequiel? Eu disse: a água. A água está aqui, ó, no meu tornozelo. Todo mundo concorda que tornozelo é água suficiente para um bebê engatear? Sim ou não? Uma das memórias mais felizes da minha vida é Lucas e Cleo. Lucas nasceu em 2011, 2014. Aquele bebê gordinho, abaixado, numa água bem plana, lá em Maragogi, distante. E eu olhei assim e fiz: olha onde é que eles estão. Eu não andei menos que 500 metros para chegar neles, não. Quando eu cheguei neles,
Estava ele lá todo feliz, botando a mão na água assim. Aí botava o rosto na água e se levantava. Porque água aqui é água para beber, engatear. A água é boa, sim ou não? Sim. Só que essa água aqui, além de boa, é viva. Então a água é boa aí, viva. Aí tem pessoas que numa água boa e viva está numa profundidade de se engatinhar. Que atalaia somos nós. Se uma água que nos impulsiona para o crescimento nos fez estagnar, então a culpa é de Deus. Então a culpa é da água. Não. A culpa é do profeta. Porque o mesmo homem aparece para ele e mede mais 1000 côvados. Não, meu filho. A água não foi subindo aos poucos não, viu? A água que estava aqui, agora está no tornozelo. Ou melhor, está aqui, ó, no joelho. O que é que acontece com o bebê se ele for engatinhar com água no meu joelho? Ele morre. O bebê tem que ser muito grande, viu? Para engatinhar, chegar no meu joelho. Como é que a gente anda em água no joelho? De pé. E só fica de pé quem tem força para andar. Só fica de pé quem amadureceu. Só fica de pé quem cresceu. Tem coisas que você é destravada na sua vida quando você parar de engatear e começar a andar. Tem coisas que Deus já mandou fazer há muito tempo e você quer se arrastar, Não é tempo de engatear, é tempo de andar. Agora foi mais fácil, Jonathan, porque a água estava no joelho. 1000 metros, a água subiu muito. Agora está aqui, ó, nos lombos. Quando a água está nos lombos, a correnteza está forte. O que é que o profeta diz? Eu quase não consigo mais me conter. Porque a água por aqui cobriu meus braços. Então agora não é mais a minha força. Agora não é mais a minha decisão. Agora não é mais o que eu quero. Agora é o que Deus quer, do jeito que Ele quer, para onde Ele quer e na hora que Ele quer. Eu nunca vi alguém chegar na hora de receber o salário e dizer assim: não me pague hoje não, me paga amanhã. Eu nunca vi. Eu nunca vi alguém com algo bom para ganhar dizer assim: não, hoje não, amanhã. Hoje não, hoje eu não consigo essa alegria tão grande. Me dê, papai, é ou não é? Mas quando é o propósito de Deus, hoje não, eu vou morrer. É um bebê engatinhando na água. Lamento, viu? A água está subindo. Você querendo ou não, a água está fazendo isso. Você se permitindo ou não, a água vai, ó. Aí a distância que era para ser percorrida em quanto tempo? 40 dias. Vai ser percorrida em quanto tempo? 40 anos. E não foi Deus que escolheu, foi você. Foi você. Quando se mede mais 1000 metros, Ezequiel não conseguia andar mais, porque agora a correnteza o levava. Há mais ou menos um mês atrás, um pouco menos, né? O Zoe foi dia 19. Eu estou ruim de data hoje, Dudu. De 15 a 17. Então, pouco menos que um mês. Nós vivemos tanta coisa ali. Deus liberou tanto sobre nossas vidas. Mas teve alguém que não foi porque decidiu não ir. Tudo bem. Eu recebi minha parte. Quem recebeu? E quem ficou? Eu espero que tenha ficado, tenha recebido também. Porque a minha oração é essa: que todo mundo receba a sua parte. Amém? Ok. Mas quem foi tem uma responsabilidade maior, sim ou não?
Até porque lá no capítulo 1 de Gênesis, o Senhor disse: haja luz. Se a gente apagar todas as luzes dessa igreja, a luz continua. Porque é um comando de Deus. E o comando de Deus não depende se eu paguei ou não a conta de energia desse mês. Ele existe. Ponto. Porém, sobre minha vida, quando o Senhor libera uma palavra, eu preciso escolher. Qual é a palavra desde o começo dessa história? Obedecer. O mês atrás, Zoe, semanas depois, a gente precisa ir para agora. Fazer o que lá? Não sei o que eu vou fazer lá. Eu sei que eu vou fazer um PG lá. Arthur, ficou no teu quarto? Foi? Como é que vai ser isso? Pastor, e aí? Olha, eu vou. Não, mas a gente vai como? Eu vou. Quem vai? Bora. Numa noite de quarta-feira, eu não contei quantas pessoas foram. Terça-feira, eu não sei, eu não contei. Quantas pessoas foi, Riquinho? Você sabe? Nem eu. Ainda bem que só eu, não é só eu que estou rindo de conta hoje, não. 40? 4 carros. Sim. 4 carros, no máximo 20 pessoas, né? Tava cheio de carro, tava? O meu tava. Era para ter botado alguém no seu carro a mais, né? Tá certo. 5 carros de gente dentro de uma garagem. Ei, a gente já fez culto aqui, que eu vi a hora esse teto voar. Todo mundo sabe disso. Mas a minha origem é de culto em garagem, culto debaixo de pé de jaca. Que na usina não tinha jaqueira, né? Jaqueira é aqui no Recife, bonito. Lá na usina era pé de jaca. No mover de uma palavra de PG. Tem alguém para Jesus? Quantas vidas? 6. 6 vidas. 4 aceitou, 2 votou. 3 votou. Você quer ter uma galera que votou ali. A gente fica feito criança, olha para um lado, olha para outro. Vou morar pela cidade, eu começo a sentir cheiro de água. Eu estou sentindo cheiro de água aqui. E a gente ora pela cidade. A pastora Jeana orou pelas famílias. E daqui a pouco a gente estava saindo de lá e o coração queimando. E quando eu peguei a direção do meu carro, olhei para o carro, liguei. Lá dentro de mim eu disse: está fora de controle. A gente está na correnteza certa. Como é bom perceber que o volante não está na minha mão. Como é bom perceber que as nossas emoções se submetem àquele que nos chamou para ser atalaia. Se nós não tivéssemos ido, Deus tinha levantado outro. Sim ou não? Mas que bom que nós ouvimos. Que bom que a gente não parou quando a água estava no pé. Quando a água só molhava meus dedos. E você vai parar? Você vai parar? Eu não vou. Eu estou pronto. Não só para ir, mas para levar toda aquela cidade. Espera aí. Toda a nossa cidade. Não. Todo o nosso estado. Todo o nosso país. Todo o mundo. Para o lugar onde as águas direcionam a direção e não as nossas emoções. Fica de pé. Irmã Sofia, obrigado por dizer seu nome. A irmã do sal que derreteu. Da próxima vez que puder, eu quero ser contando esse testemunho aqui. Quem está pronto para ir para águas profundas? Tá.
Ezequiel estava sozinho nessa? Sim ou não? Não. Tinha ou não tinha alguém com ele para medir? Tem. Escolhe alguém. Ou alguém. Ninguém sozinho. Vai para perto. Se você está sozinho, vai para perto de alguém aí. O mesmo louvor do começo. Só para te adorar e fazer